Capítulo 25, Jeremias. Subtítulo: 70 anos de exílio. No quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias anunciou-a a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. Também o Senhor vos enviou com insistência todos os seus servos, os profetas, mas não destes ouvidos, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigais outros deuses para servi-los e adorá-los, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria e de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Todas as palavras que anunciei contra aquela terra se cumprirão sobre ela, e tudo quanto está escrito neste livro, que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque muitas nações e grandes reis farão deles seus escravos. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e faze que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. Beberão e cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre elas. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz com que todas as nações a quem o Senhor me enviou o bebessem. Jerusalém, as cidades de Judá e seus reis e príncipes, para fazer deles desolação e objeto de horror, zombaria e maldição, como hoje se vê. O faraó, rei do Egito, e seus servos e príncipes, e todo o seu povo, e toda a população estrangeira, e todos os reis da terra de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, e Edom, Moabe e os amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, e os reis das terras de Além-Mar, Dedã, Temar, Buz, e todos os que rapam os cabelos da cabeça, todos os reis da Arábia e da população estrangeira que habita no deserto, todos os reis de Zinde, de Elão e da Média, todos os reis do norte, os de perto e os que estão longe, cada um deles, e todos os reinos que estão sobre a face da terra.
o rei de Sesaque, beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não volteis a vos levantar, por causa da espada que enviarei entre vós. Se recusarem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: bebereis. Pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu nome, pensais que ficareis impunes? Não ficareis impunes, pois envio a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor ruge do alto, e da sua santa morada o seu trovão será ouvido. Rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados, como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações. Entrará em juízo com todo o homem. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Naquele dia, os que forem mortos pelo Senhor estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Chorai, pastores, e clamai: revolvei-vos na cinza, vós que sois os príncipes do rebanho, pois já chegou o dia de serdes mortos. E eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros escolhidos. E não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde possam escapar os principais do rebanho. Aí está o grito dos pastores, o choro dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles, e as suas pastagens pacíficas estão desoladas, por causa do furor da ira do Senhor. Como um leão deixou sua toca, porque a sua terra se tornou em desolação, por causa do furor do opressor e do furor da sua ira. Capítulo 26. Jeremias. Subtítulo: Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: apresenta-te no pátio da casa do Senhor e dize aos habitantes das cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mando que lhes fales. Não omitas uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu desista do mal que planejo fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andardes na minha lei, que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenhais dado ouvidos, então tratarei esta casa como fiz a Siló, e farei desta cidade um exemplo de maldição para todas as nações da terra. Subtítulo: A conspiração contra Jeremias. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias terminou de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo: serás morto, porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada? E todo o povo ajuntou-se contra Jeremias, na casa do Senhor.
Quando os chefes de Judá ouviram essas coisas, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram como juízes à entrada da porta, nova casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos chefes e a todo o povo: Este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os próprios ouvidos. E Jeremias falou a todos os chefes e a todo o povo: O Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor, vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Mas eu estou nas vossas mãos. Fazei a mim o que vos parecer bom e correto. Estai, porém, plenamente certos de que, se me matardes, poreis sobre vós mesmos e sobre esta cidade e seus habitantes a culpa pelo sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. Subtítulo: A conspiração fracassa. Então os chefes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser sentenciado à morte, porque ele nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a assembleia do povo. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim falou a todo o povo de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um amontoado de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta por um bosque. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém de Judá o matou? Não temeu ele o Senhor e não implorou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Mas nós estamos fazendo um grande mal contra a nossa própria vida. Também houve outro homem que profetizou em nome do Senhor, Urias, filho de Semaias, de Kiriate Jearim, que profetizou contra esta cidade e contra esta terra, nos mesmos termos de Jeremias. Quando o rei Jeoaquim e todos os seus guerreiros e todos os chefes ouviram as palavras dele, o rei procurou matá-lo. Ouvindo isso, Urias temeu e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou ao Egito alguns homens, Elnatã, filho de Acbor, e outros em sua companhia, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o matou à espada e lançou o seu cadáver numa sepultura comum. Entretanto, Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias, de forma que ele não foi entregue na mão do povo, para ser morto. Capítulo 27. Jeremias. Subtítulo: Jeremias recomenda submissão ao rei da Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: Faze para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloca-o sobre o pescoço. Depois envia-os como mensagens aos reis de Edom, de Moabe, dos Amonitas, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que vêm a Jerusalém encontrar-se com Zedequias, rei de Judá. Tu lhes ordenarás que transmitam aos seus senhores esta mensagem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, os homens e os animais que nela estão, com o meu grande poder e o meu braço estendido, e dou-a a quem eu achar por bem. E agora entrego todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens, para que os sirvam.
Todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que chegue o tempo de sua própria terra servir a muitas nações e grandes reis. Punirei com espada, fome e peste a nação ou reino que não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço sobre o seu jugo, diz o Senhor, até que por meio dele eu os tenha eliminado. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e encantadores, que vos dizem: não vos sujeiteis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentira, para vos lançar para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e sejais destruídos. Mas a nação que puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e se sujeitar a ele, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e ali habitar, diz o Senhor. Falei a Zedequias, rei de Judá, nos mesmos termos. Colocai o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e sujeitai-vos a ele e ao seu povo, para que vivais. Porque tu e o teu povo morreríeis pela espada, pela fome e pela peste, como o Senhor disse acerca da nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque ele vos profetizam mentiras. Porque eu não os enviei, diz o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome, para que eu vos expulse e destrua, vós e os profetas que vos profetizam. Então falei aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: os utensílios da casa do Senhor logo voltarão da Babilônia. Eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, sujeitai-vos ao rei da Babilônia e vivei. Porque esta cidade se tornaria em ruínas? Se, porém, eles são profetas e com eles está a palavra do Senhor, intercedam agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: acerca das colunas, do tanque, das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não transportou, quando levou de Jerusalém para a Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os buscar, diz o Senhor. Então os tirarei de lá e os restaurarei a este lugar.